Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Crochê Goiás. Na videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês como, a partir de uma base análoga a essa em crochê circular, chegar a um resultado igual a este. Aqui nós temos uma base para uma clutch, restando apenas os acabamentos. Caso vocês gostem do conteúdo que nós temos para vocês, inscrevam-se no canal, deixe seu like, faça seu comentário e ative o sininho. Somente assim o YouTube vai entender que você tem interesse pelo nosso conteúdo e irá alertar assim que nós lançarmos novos conteúdos aqui no canal. Desde já ficam meus agradecimentos e tenham uma ótima aula. A missão de hoje é transformar esse crochê circular numa pequena clutch. Por que seria crochê circular? Observem que ele foi todo confeccionado seguindo um determinado círculo que inicialmente começou com 60 correntinhas, né? Essas 60 correntinhas eu confeccionei aqui 4 carreiras de ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras de ponto alpino. Depois 1, 2, 3, 4 carreiras de ponto baixo e finalizei com uma carreira de ponto baixo no sentido contrário, né? Quais são as dimensões que eu vou ter aqui? Observem que eu vou ter aqui as dimensões aqui de 19 por 22, né? Eu vou transformar essa pequena peça aqui de crochê circular numa pequena clutch. Para eu fazer isso eu preciso confeccionar aqui uma costura nessa peça com um padrão chamado de caixa de leite. Vou explicar para vocês aí como que eu vou executar essa costura. O primeiro passo para eu executar essa costura é inverter a peça do lado do avesso. Então vamos dar continuidade aí. Então, para fazer essa costura, eu vou utilizar aqui uma agulha de tapeceiro com um pequeno pedaço de barbante da mesma cor e do mesmo número que eu utilizei para fazer essa peça. No caso aqui um barbante número 8 da cor rosa bebê, né? Então eu vou iniciar aqui e vou juntar a peça aqui, alinhando aqui ponto com ponto, né? E vou iniciar a minha costura pegando aqui e fazendo a união de ponto com ponto. Vocês podem observar aqui. Vou seguindo, fechando aqui ponto com ponto e vou fazer assim até o final da minha carreira. Quando eu chegar ao final da carreira, eu volto para explicar para vocês qual seria o próximo passo para poder produzir aqui uma pequena clutch a partir desse crochê circular. Então pessoal, estamos chegando aqui ao final, né? Vou finalizar aqui, só falta mais 3 pontos aqui para eu poder fechar a minha peça. Eu venho aqui e finalizei a costura, né? Então aqui no fim eu não preciso de esconder a minha linha, porque essa peça ela vai ser forrada, né? Então eu simplesmente vim aqui e dei aqui um nó, dou 2 nós para poder finalizar aqui a minha costura. Fechei aqui a minha costura e vou cortar a linha, deixar um pedaço maior aqui, cortar a linha. Então finalizei aqui a costura, minha peça aqui já está finalizada aqui a costura. Vamos ver como ficou do outro lado. Então aqui do outro lado vocês podem perceber que a costura ela fica praticamente o que? Imperceptível, né? Imperceptível. Eu vou voltar para o lado do avesso porque nós vamos ter que fazer novas costuras do lado do avesso.
Bom, então nós temos aqui nossa peça já costurada na parte de baixo, né? Pegando ponto com ponto, fez o fechamento da peça, que como eu disse para vocês, eu deixei aqui a parte dos fios ainda à vista, não fiz um acabamento porque eu vou forrar essa peça depois, né? Então não vai ficar aparente essas linhas aqui. Então o que era antes um crochê circular, agora ele virou tipo um pequeno saco, né? Um pequeno saquinho. Eu vou transformar isso aqui agora numa clutch com formato que o pessoal chama de formato caixa de leite. Como que eu vou fazer para transformar ela com formato com a base quadrada, né? Eu vou pegar aqui, vou erguer ela nesse sentido aqui, vou abrir, juntar essas duas pontas e amassar aqui a parte de baixo. Vai ficar uma pontinha de cá e de cá também. Deixar bem simétrico. Aqui, ó, vocês podem observar, ó, bem simétrico. Observem que nessa parte aqui, ó, isso aqui é a divisão entre a base de pontos baixos com os pontos alpino. Eu vou fazer uma costura exatamente nesse ponto aqui e outra costura exatamente nessa parte aqui. Para marcar a minha costura, ficar bem evidente para vocês, eu vou colocar esse pequeno prendedor de cabelo aqui para poder orientar aqui a minha costura, certo? E para fazer essa costura, novamente eu vou utilizar aqui uma agulha de tapeceiro e vou utilizar o mesmo barbante que eu utilizei para poder fazer a peça. Então, aqui com a agulha de costura, a agulha de tapeceiro, né? Já com o barbante passado, eu vou iniciar a minha costura. Então nós temos aqui, como eu disse para vocês, a divisão aqui exata, né? A divisão exata entre os pontos baixos e o ponto alpino. Como que eu vou fazer essa costura? Eu vou iniciar aqui, costura simples, reta, seguindo sempre essa orientação aqui, que marca a divisão entre os dois pontos, e vou fazer uma costura simples aqui, bem simples, simplesmente para poder fazer o que? Uma amarração, né? Uma costura no fundo aqui. Então eu venho e vou fazendo. Fio a agulha de um lado, depois eu vou do outro lado seguindo a mesma linha aqui, a mesma linha, tentando seguir a mesma linha, enfio a agulha aqui, trago pro lado de cá. E vou seguindo a costura. Sempre obedecendo aqui essa linha de costura. Então vou finalizar a costura desse lado e do outro lado. Quando finalizar, eu mostro para vocês como que ficou. Bom, aqui nós finalizamos, nós realizamos a costura dos dois lados. Observem aqui que a costura foi feita aqui dando um tamanho de 8 centímetros por 4 centímetros. Do outro lado também, nós podemos notar que nós temos aqui 8 centímetros por 4 centímetros. O próximo passo, observe que já está ficando aqui um fundo com aparência retangular. O próximo passo é eu pegar a minha agulha de tapeceiro, vou passar nela uma porção aqui de linha, também da linha número 8, né, da mesma cor da peça. E aqui exatamente no ponto onde está a costura, eu vou fazer uma dobra. Vou fazer uma dobra aqui e vou prender essa parte aqui, esse triângulozinho aqui no fundo da minha peça. De que forma? Com algumas costuras, pegando sempre os barbantes do lado de dentro. Prendo primeiro aqui a parte do bico, da ponta, né, desse triângulo, para estabilizar. Vem aqui, vou dar uma estabilizada nele e vou fazer uma costura assim, pode ser uma costura larga, sem tanto detalhe, aqui é simplesmente para prender esse triângulo no fundo da peça e ele não ficar movimentando. Não precisa ser assim com tanta precisão não, porque isso aqui vai ser coberto
pelo nosso forro, né? Então eu vou pegar aqui, vou passar desse ponto para o outro lado ali, por trás aqui, por baixo, e vou continuar aqui prendendo esse triângulo aqui, obedecendo a dobra aqui na linha de costura, né? E vou estabilizar aqui. Vou fazer dessa forma dos dois lados. Quando eu finalizar aqui os dois lados, eu vou demonstrar para vocês como que ficou aqui o nosso trabalho. Bom, então aqui, pessoal, nós finalizamos aqui, fizemos as costuras aqui na lateral, exatamente no ponto onde ficava a divisão entre o ponto baixo da base e os pontos alpinos. Depois eu dobrei para dentro, né, esses pequenos triângulos, a pontinha que sobrou, e estabilizei com costura nessas direções aqui. Então eu fiquei com dois triângulos embaixo e fiquei com formato retangular na base. Observe aqui que do lado avesso ela lembra já uma figura tridimensional, que lembra um pouquinho assim, tem um formato retangular na base, né? E parece um pequeno cesto, né? Só que observa agora a mágica, ela aqui está do lado do avesso. Eu vou inverter a peça. Vou inverter a peça aqui, vou ajustar aqui o nosso trabalho. Observe como que ela ficou deste lado aqui. Só um minuto. Só ajeitar aqui os pontos de costura. Isso. Aí eu junto essas duas pontas. E ela tomou esse formato. Um formato aqui. Então nós vamos fazer o acabamento. Eu vou colocar aqui um zíper, um forro. E também vou colocar uma alça no lateral, estilo tiracolo, né? Então observe que ela ficou com um formato aqui de uma pequena clutch, uma clutchzinha, ó, um formato de uma pequena bolsa, né? E esse aqui eu posso fazer para bolsas de N tamanhos, né? Sim, esse aqui eu fiz de um tamanho de uma pequena clutch, mas eu poderia fazer para bolsas maiores. Esse tipo de costura que nós fizemos é um tipo de costura que o pessoal chama de caixa de leite, né? E depois nós vamos fazer um forro utilizando essa mesma técnica para encaixar perfeitamente dentro dessa bolsa. Só para efeito de comparação, né? No início do trabalho nós tínhamos algo assim, ó, esse formato aqui, né? Um pequeno saquinho. Antes era um crochê circular, com a costura embaixo virou um pequeno saquinho e não tinha forma nenhuma. Depois que nós fechamos o forro no fundo com formato tipo caixa de leite do lado do avesso e invertemos a peça, observe que a peça já tomou um formato, né, um formato de bolsa, e observe que ela já tem uma certa estrutura. Coloco aqui e ela já para em pé, né? Então esse daqui é o fechamento que a gente chama aí de tipo caixa de leite. Eu peguei aqui um crochê circular. A partir desse crochê circular eu confeccionei aqui já uma estrutura que só falta aqui os acabamentos para se transformar numa bolsa. Então essa aula nós vamos nos limitar a isso, a costura inicial, né, fechamento aqui tipo caixa de leite de um crochê circular, e na próxima aula nós vamos ensinar como colocar o zíper e colocar os demais acabamentos para ela se tornar de fato uma bolsa. Finalizamos então aqui mais uma aula. Na próxima aula eu vou ensinar a vocês como colocar o zíper, o forro e os acabamentos. Fica aqui meus agradecimentos a todos e peço que, se gostaram do conteúdo, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like e ative o sininho para estar recebendo as próximas aulas. Desde já, repito, agradeço a todos e desejo que todos fiquem com Deus. Muito obrigado.